Olá, meus amores. Hoje, na aula de arte, nós vamos ver a arte do Brasil do século XVII, que está no livro 3. Quando você visita um lugar que ainda não conhece, você registra suas impressões desse local? De alguma maneira anota, grava e guarda sensações e emoções que teve? Tem vontade de compartilhá-la com outras pessoas que também não conhecem esse lugar? De que maneira vocês fazem isso? Com fotografias? Escreve um texto em blogs ou em redes sociais? Imagine quando os europeus chegaram ao território americano, encontrando paisagens, povos e costumes bastante diferentes daqueles que eles estavam acostumados. Que impressões vocês acham que eles tiveram? Como acha que eles devem ter registrado essas impressões? Da chegada dos portugueses ao Brasil até o século XIX, muitos foram os relatos escritos e os relatos em pintura, desenho e gravura sobre a fauna, a flora e os povos locais. Com base no registro dessas pessoas que ficaram conhecidos como artistas viajantes, a Europa foi construindo um imaginário do que seria esse novo mundo. Nesta unidade, estudaremos com mais detalhes a produção artística dos artistas viajantes que vieram ao Brasil no século XVII. Os primeiros relatos sobre as terras descobertas datam de 1500, com a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. No entanto, essa carta ficou esquecida nos arquivos portugueses e só foi descoberta em 1773. Foi com Américo Vespúcio, explorar italiano a serviço da coroa portuguesa, que o Brasil, nessa época, conhecido como a Terra de Veracruz, começou a chamar a atenção dos europeus, geralmente com o objetivo de atrair colonizadores. Muitos relatos elaborados no século XVI associavam o Brasil a uma espécie de paraíso, de fauna e flora exuberantes, e onde os habitantes nativos, representados com traços europeizados, demonstravam inocência facilmente dominável. Já em outros relatos, contudo, os exploradores destacavam os horrores praticados por alguns indígenas, como o ato de comerem carne humana, e os perigos encontrados diante de monstros aquáticos gigantes, associado esse cenário a uma espécie de inferno. Como vimos, os relatos do século XVI, de modo geral, foram elaborados de maneira distorcida e subjetiva, ou seja, de modo individual, relacionando a pessoas que estavam escrevendo ou falando. Assim, textos, desenhos e gravuras eram usados para alimentar o imaginário dos europeus sobre essa terra desconhecida e selvagem, segundo os viajantes. Essa visão era baseada no eurocentrismo e o europeu julgava qualquer costume diferente de seu modo inadequado, pois se sentia superior às outras culturas. O que é o eurocentrismo? Modo de julgar o mundo com base em um ponto de vista europeu, no que se refere a questões políticas, sociais, religiosas, entre outras. No século XVII, no entanto, algumas regiões do Nordeste foram dominadas pelos holandeses. A vinda da comitiva de Maurício de Nassau ao Brasil trouxe algumas modificações nesse olhar em relação às novas terras. Grande incentivador da arte, Nassau governou Pernambuco de 1636 a 1945, e em sua comitiva vieram muitos estudiosos, entre eles alguns artistas holandeses. A produção desses artistas holandeses mostrou duas modificações relevantes em relação à produção dos artistas viajantes do século anterior. As imagens, desenhos, pinturas e gravuras ganharam autonomia, ou seja, tornaram-se mais independentes dos relatos escritos e rigor científico e artístico, isto é, ficaram mais focadas na observação naturalista da paisagem e dos costumes dos povos que no julgamento moral de que os quem conduzia ou produzia. Dos artistas holandeses que vieram na comitiva de Nassau, destacam-se Frans Post e Albert Eckert. Estudaremos agora algumas de suas obras, tá? Frans Post foi o primeiro artista holandês a pintar uma tela representando a paisagem brasileira, vista de Itamaracá, tornando-se o primeiro paisagista do Novo Mundo. Desenhista, pintor e gravurista, Post viveu no Brasil de 1637 a 1644, mas continuou a pintar a paisagem do Brasil mesmo após retornar à Holanda, sempre sob influência da pintura holandesa da primeira metade do século XVII, período em que a paisagem era um gênero de pintura muito comum. O que você vê nessa imagem acima?
O que é representado em primeiro plano? Qual a diferença entre as construções representadas no plano médio e as do plano ao fundo? O que as pessoas representadas na tela estão fazendo? Que roupas estão usando? Você acha que elas moram nas casas retratadas ou no plano ao fundo? As telas, 18 telas que Post pintou durante sua estada no Brasil, eram menos exóticas e mais documentais, pois o artista pretendia representar com mais realismo paisagens, batalhas, portos, edificações e detalhes relacionados à topografia e à economia do açúcar, já que a cana-de-açúcar tornou-se a grande riqueza dessa época para os holandeses. Em engenho, por exemplo, Post seguiu as tradições de pintura descritiva como se fazia na Holanda. Nesse período, representou uma paisagem como se fosse um cenário de uma peça de teatro, em que o primeiro plano da tela é ocupado por vegetação, e ao fundo, o horizonte encontra-se com um amplo céu, que ocupa grande parte da tela. Podemos notar nessa obra que não há representação de estereótipos, como nas pinturas e gravuras do século anterior. As pessoas representadas estão trabalhando no engenho, construções vistas no plano médio da tela, provavelmente pertencente aos mesmos operários da Casa Grande, encontrada no fundo do plano. Por meio da leitura dessa imagem, vestimentas, construções arquitetônicas, entre outros elementos, é possível perceber as distinções de classe existentes na colônia, mas sem um caráter exótico destacado com mais frequência nas obras do século XVI. É importante salientar que muitas das pinturas feitas por Post tinham a finalidade de decorar a residência de Nassau, no Nordeste brasileiro. De acordo com estudiosos do período, o governador tinha o hábito de visualizar, por meio dessas telas, as áreas que estavam sob seu domínio. Vocês podem observar essa imagem aí acima, que é a vista de Olinda. O que as pessoas representadas nessa tela estão fazendo? Como estão vestidas? Pelas roupas, quem você acha que elas são? Indígenas, africanos escravizados ou europeus? E em que plano essa construção arquitetônica está representada? E o que você vê em primeiro plano? Que vegetais e animais você consegue identificar? Se o nome da tela é Vista de Olinda, por que você acha que foi mais importante para o artista representar em primeiro plano a flora e a fauna local? Parece ter sido do interesse de Post representar a vista da cidade de Olinda, de um local no qual era possível ver tanto as construções da cidade quanto sua natureza exuberante. Formada por grande variedade de espécies exóticas de fauna e flora aos olhos do europeu. A precisão dos detalhes representados nos dá a impressão de que o artista compôs essa tela em loco, ou seja, pintou ao ar livre, diante da paisagem que via. Porém, Post criou essa obra 22 anos depois de retornar à Holanda. Ainda que houvesse um esboço para sua criação, será que essa paisagem foi retratada da forma mais realista possível? De volta ao seu país, Post usou seus esboços e desenhos para continuar a pintar cenas da colônia. Mas a partir da década de 1660, passou a representar a paisagem brasileira de maneira menos fiel, acrescentando-se em suas telas espécies exóticas de animais e vegetais dos trópicos, pois a fantasia em torno de uma terra desconhecida era o diferencial que fascinava a burguesia holandesa e impulsionava a comprar as obras de Post. Em 2010, durante um projeto de digitalização das obras do acervo noord-holandês AF em Halle, Holanda, o curador da coleção de imagens, Alexandre de Bruin, encontrou 34 desenhos completamente desconhecidos de Frans Post. Esses desenhos eram estudos originais da fauna e flora nativa brasileira, provavelmente foram feitos por ele durante os anos em que esteve no Brasil. Albert Eekhout foi um pintor e desenhista holandês que se especializou no registro da fauna e flora brasileira e no retrato dos povos que habitavam as novas terras. De 1637 a 1644, período em que esteve no Brasil, realizou centenas de desenhos e esboços a óleo, os quais utilizou posteriormente para pintar. Em seu ateliê, suas telas de grandes dimensões, características de sua produção artística. Albert não recebeu o mesmo reconhecimento que Post, mas suas produções impressionavam pela riqueza de cores e de detalhes. As obras sobre o Brasil que deixaram Eekhout em evidência são as telas de natureza morta, que destacam vegetais tropicais, e os retratos de tipos humanos,
como a pintura de 4 casais de diferentes etnias que habitavam o país durante o governo de Nassau. Vocês podem observar essa imagem. Que vegetais vocês conseguem reconhecer nessa tela? Onde eles estão dispostos? Algum elemento animado com vida representado? O que mais é possível ver nessa obra? Qual é o nome desse gênero de pintura? Abacaxi, mamão e outras frutas. É uma pintura do gênero natureza morta, composta de registro de alguns vegetais cultivados em nosso país. Sobre o parapeito de uma janela, o brilho, a cor e a exuberância das frutas em primeiro plano contrastam com a cor acinzentada que o artista representou o céu e as nuvens, trazendo ainda mais exotismo à pintura. Nesse gênero de pintura, o artista foi bastante realista em sua representação, trazendo com minúcias para a tela os detalhes da flora encontrada no Brasil. No entanto, suas pinturas de tipos humanos mesclavam realismo com estereótipos. Observem essa imagem. Como este indígena está representado? O que ele está segurando? Como é sua expressão facial? O que há no chão próximo a ele? E o que se vê no fundo da tela? Nessa pintura de Ecot, vemos um indígena tupi com um tronco nu e expressão facial serena. Em suas mãos há arcos e flechas. No chão, próximo a ele, uma mandioca cortada, vegetal típico da dieta indígena. Para quem observa a obra, essas referências passam a imagem simbólica de um nativo dócil que não oferece perigo, como também alvo fácil para dominação europeia, o que é reforçado por outros elementos observados na representação. O calção branco, uma faca na região da cintura, que são adereços trazidos pelos europeus, e os indígenas, no fundo, tomando banho e lavando roupas em harmonias com pequenas embarcações. Com a exceção de elementos detalhadamente pensados, Ecot mostrou a um só tempo a interação e a subordinação dos indígenas em relação aos europeus. Mulher Tapuia, de 1641, foi uma das inúmeras telas de grandes dimensões pintadas por Albert Ecot. É um dos trabalhos do pintor holandês em que podemos ver com bastante clareza a representação ainda estereotipada da indígena e, ao mesmo tempo, uma observação minuciosa da paisagem e dos nativos, tá? Isso é uma tela, tá, gente, de grandes dimensões. Essa tela mede 2,72 metros versus 1,71. No primeiro detalhe, repare que no cesto que a indígena carrega nas costas, podemos ver um pé humano decepado. O olhar estereotipado em relação aos hábitos de alguns indígenas brasileiros foi registrado com muita frequência nas telas dos artistas viajantes. No segundo detalhe, vemos que a indígena está segurando uma mão humana, também decepada. Já no século XVI, o belga Théodore de Brou publicou uma série de gravuras e pinturas representando indígenas de maneira bastante estereotipada, inclusive em situações de antropofagia. No terceiro detalhe, ao mesmo tempo que Ecot pintava telas em que esses estereótipos culturais e etnográficos relativas às características de um povo eram reproduzidos, o artista representava de modo bastante realista a natureza, como pode observado nos detalhes da vegetação. Assim, concluímos, tá, o capítulo 3 do livro 3. Vou deixar no plural as páginas para a realização da atividade.